Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Jucimo Pena, porque a vida é dura, pra quem é mole, então vamos pra cima deles! E vocês aí estão estudando? Estão estudando? Gente, a pandemia vai passar. Então, e você? Você vai passar também? Então tem de estudar. Vocês que sempre me acompanharam aqui no canal, né? Vocês que estão estudando para a Polícia Militar da Bahia, vocês que já foram aprovados para soldado da Polícia Militar da Bahia ou do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que já estão aí nas próximas etapas, que estão aguardando as próximas convocações. Só digo uma coisa para vocês, gente, chegou a hora da gente não ficar parado. Senão essa pandemia vai passar por cima da gente e destruir 2 anos das nossas vidas. Então, aproveite esse tempo e comece a estudar. E hoje aqui eu estou aqui para falar a vocês que estou lançando a nossa plataforma, a plataforma que vai preparar você para a Polícia Militar da Bahia, para soldado e para oficial. Professor, mas o senhor mesmo falou nas lives lá no Instagram que não vai ter concurso. Não vai ter concurso para soldado da Polícia Militar em 2021. Até abril de 2022 não sairá edital para soldado da Polícia Militar da Bahia, mas para oficial sim. Mas eu quero ser soldado, por quê? Pense grande, por que não ser oficial? Ou então, por que já não sai na frente? Comece a estudar desde agora. Isso mesmo, comece a estudar para oficial, porque todo conteúdo que cai em oficial, né? Melhor dizer, todo conteúdo que cai em soldado, cai também em oficial. Então você vai estar se preparando por 2 concursos ao mesmo tempo. E quem sabe Deus tem algo preparado para você. Talvez Ele quer uma estrelinha no seu ombro em vez de uma largatixa. Então, vamos pensar nisso. Então estamos lançando a nossa plataforma, gente. A nossa plataforma é simples. Eu vou deixar aí para vocês uma aula gravada. Então daqui a pouco vocês vão assistir uma aula de um professor nosso. E também estou convidando vocês para entrarem na nossa plataforma, penaflix.com.br. Faça seu cadastro para assistir algumas aulas gratuitas, conhecer. Você, ao adquirir nossa plataforma, você tem todo o material didático lá na plataforma. Cada aula é acompanhada do material didático do assunto, em PDF para vocês. Vocês vão também receber questões através do celular, no Quiz nosso. Vocês vão receber em casa, material didático, 2 módulos completos, né, com todo o conteúdo do CFO e que também engloba o de soldado. Então você não vai precisar comprar. O pessoal compra o módulo na nossa mão. Você, sendo assinante Penaflix, você já vai receber o seu módulo. E ainda tem uma grande promoção. Você ainda vai ganhar uma gramática, mas uma gramática diferenciada, uma gramática que você tem exercícios para fazer. Aqui é o caderno de resposta e aqui é a nossa gramática com mais de 400 páginas, ou mais de 350 páginas. Tem exercícios, tudo direitinho, você vai amar, vai se preparar, porque no CFO cada questão de português vale 4 pontos. No CFO as questões têm peso. São 15 questões de língua portuguesa, cada uma valendo 4 pontos, só aí é 60 pontos. São 20 questões de direito, valendo 4 pontos, que dá 80. Mas você sabe, quando fala de questões de direito, no CFO são 7 direitos. Tem 2 direitos a mais do que o de soldado. O de soldado você estuda constitucional, humanos, administrativo, penal e penal militar. Para o CFO entra processo penal e processo penal militar. Então acrescenta essas 2 disciplinas. Então, gente, vamos começar a se preparar. Pelo amor de Deus, acredite em você. Deus tem algo preparado para você. Não fica esperando cair do céu. Tem de ir para cima, tem de estudar. Vocês que fizeram a prova da PM, fizeram aí 60%, 70%, 80%, né? Poxa, por que não está estudando para oficial? Você tem potencial, não passou dessa vez para soldado, mas quem sabe Deus está planejando algo diferente para você. Então corra atrás, vai lá agora na plataforma, veja direitinho como funciona e se você gostar, tem lá nossos planos. Você pode fazer o plano semestral que está numa promoção maravilhosa, você tem 6 meses de acesso e de brinde eu estou dando, né? Além do todo o material que você vai ter lá, ainda estou dando mais 3 meses de acesso. Você vai ter 9 meses de acesso por apenas 6 meses com desconto, plano semestral. Então é o pacote completo do curso. Então você vai gostar muito do que a gente está oferecendo, tenha certeza disso. Ainda vai ter encontros remotos, são as nossas lives através da Google Education, onde você vai receber o convite, vai entrar na sala, a gente vai estar tirando dúvida, resolvendo questões com vocês. Então é muita novidade. Veja lá direitinho e tenho certeza que se você estudar, a vitória você vai alcançar.
Valeu? A vida é dura pra quem é mole. Caveira! E aí, galerinha, beleza? Professor Paulo Ricardo na área, professor de História. Vou fazer companhia para vocês nas aulas online, né? E para nós começarmos o conteúdo, nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, ok? Que venham os portugueses, né? Meus alunos perguntam assim, professor, o que é que os portugueses vieram fazer no Brasil? Bem, o assunto começa com a chegada dos portugueses no Brasil, mas a gente precisa voltar um pouquinho, entender o que estava acontecendo lá em Portugal, né? Justamente quando os portugueses se mobilizaram, se deslocaram, se aventuraram em além-mar, né? Resolveram sair em busca de novas conquistas e acabaram vindo parar aqui no Brasil, ok? Bem, para quem não sabe, a primeira coisa que nós temos que entender é a formação do Estado português. Tem 3 características que são importantes. A primeira, Portugal foi o primeiro Estado nacional moderno europeu. O que quer dizer isso? Quer dizer que Portugal, né, ele foi o primeiro país, Estado nacional. Vocês não vão encontrar, tá, em nenhum material antigo, anterior ao século XIX, nenhum material falando sobre país. A palavra país foi criada no século XIX, depois da formação dos últimos estados nacionais. Então, a Alemanha e a Itália, que são os 2 últimos, a partir deles, a partir de 1870, começa a se referir ao que nós chamamos de Estado Nacional, a palavra país. Ok? Então toda a documentação, eu vou fazer uma prova, a prova tem um texto de época, é um texto do século XVI, é um texto do século XVII, você vai ver lá escrito Estado Nacional. Então quando eu digo a vocês assim, Portugal foi o primeiro Estado Nacional, o primeiro país moderno, tá? Eu tive uma aluna que ela me perguntou assim, professor, mas Roma não foi um país, não foi um império? Então Roma também não foi um Estado nacional? Ok, foi, mas Roma, o Império Romano, foi na Idade Antiga. Nós estamos falando da Idade Moderna. É por isso que Portugal é o primeiro Estado nacional moderno, ou seja, o primeiro da Idade Moderna. Ah, professor, quer dizer então que não tinha outro? Não. Só Portugal. E a França, a Inglaterra, né, a Espanha, elas vêm depois. Portugal vai ser o primeiro Estado nacional moderno a surgir na Europa. Então, a primeira característica da formação do Estado português é justamente ele ter sido, né, o primeiro país moderno, o primeiro país da Idade Moderna. Ok? Segunda característica que vai permitir a Portugal se tornar, né, uma potência, o primeiro Estado, o primeiro nas grandes navegações, vai ser justamente a localização geográfica privilegiada. Portugal está de frente para o Oceano Atlântico e do lado do Mar Mediterrâneo. Nesse momento, as mercadorias estão chegando, né, pela rota italiana, aquela rota chamada ali de rota do Mediterrâneo. As mercadorias saíam da Índia, da China, da Arábia, eram vendidas na cidade de Jerusalém. Jerusalém revendia para comerciantes de Constantinopla, Constantinopla revendia para os italianos de Gênova, Veneza e finalmente chegava na Europa, justamente pelo Mar Mediterrâneo. Então Portugal já tinha acesso a essas mercadorias, as chamadas especiarias orientais, que vinham pelo Mar Mediterrâneo. Além dessas mercadorias que chegavam pelo Mar Mediterrâneo, Portugal está de frente para o Oceano Atlântico. Ou seja, ela está de frente para aquele mundão de água de meu Deus, né, que vai permitir a Portugal,
né, se lançar nas grandes navegações. Então, se na prova de vocês perguntar quais os fatores que levaram Portugal ao pioneirismo nas grandes navegações, você já sabe que o primeiro Portugal foi o primeiro Estado nacional moderno europeu. Enquanto os outros países estavam em guerra, a Espanha contra os muçulmanos, a França contra a Inglaterra, Portugal já era um país. Outra característica é a localização privilegiada de Portugal. Então, um outro fator que permitiu a Portugal o pioneirismo nas grandes navegações vai ser a sua localização. Próximo dos navegadores italianos e de frente para o Oceano Atlântico. Ou seja, aquele marzão, né, tão bem descrito na obra Lusíadas, né? Então aquele marzão está lá todo, né, aberto para que Portugal pudesse se lançar. Terceira característica que vai permitir a Portugal se tornar a pioneira nas grandes navegações vai ser justamente a boa administração. Tá? Portugal vai ter um governante chamado Dom Henrique, o Navegador. Importantíssimo. Dom Henrique, ele era apaixonado por navegação, né? Ele adorava ouvir as histórias, ele adorava ouvir, né, as viagens, ele adorava ouvir falar sobre os obstáculos encontrados, monstros marinhos, né, a caça a baleias, as sereias. Ele era apaixonado por navegação, embora ele nunca tenha navegado. Isso é importante. Dom Henrique, ele nunca saiu de Portugal, ele nunca saiu para navegar, mas o apelido dele era o Navegador. Tá? Então, Portugal é o primeiro país, o primeiro Estado nacional moderno europeu. Portugal tem uma localização geográfica privilegiada e Portugal tem uma excelente administração, que é o governo de Dom Henrique, o Navegador. Professor, quais foram as ações tomadas por Dom Henrique que transformaram ele em um governante tão bom? Dom Henrique, ele tinha uma perspectiva, ele tinha uma visão de futuro, né? Ele tinha uma perspectiva de investimento muito bom. Então, o que é que ele faz? Ele mandou plantar pinheiros na costa portuguesa, né? A árvore do pinheiro serviria para a construção das embarcações. Mas os portugueses, eles não tinham conhecimento náutico, né? O máximo que os portugueses conheciam era ficar ali mesmo pela costa, em pequenas embarcações, né, na extração de peixes locais, como bacalhau, coisas desse tipo. Eles nunca tinham se aventurado a grandes viagens. Então era necessário trazer pessoas que entendessem do assunto. Ele contratou navegadores experientes, ele trouxe navegadores de outros países, de outras regiões, né, da Itália, do norte da África, para que eles pudessem construir embarcações relativamente grandes que permitissem as grandes viagens, que permitisse que o Portugal alcançasse grandes distâncias. Então ele plantou pinheiros e contratou navegadores experientes. Mas não é o suficiente. Uma embarcação não é só madeira, né? Para que essas embarcações pudessem partir para além-mar, elas precisavam de instrumentos náuticos, né? E é o que ele vai fazer, ele vai comprar equipamentos náuticos. Dom Henrique comprou bússola, né, que era a grande novidade, a grande tecnologia da época, astrolábio, né, cartas náuticas. As melhores cartas náuticas daquela época, elas só chegavam até a região do Saara, no centro da África. Então a região subsaariana, eles não tinham contato, ok? Beleza, então ele plantou pinheiros, a árvore do pinheiro servia para a construção das embarcações, ele contratou navegadores de outras regiões que foram para Portugal
para construir as embarcações, mas ele também trouxe para Portugal modelos de velas, cartas náuticas, astrolábio, bússola e tudo o que fosse necessário para a empreitada, que era as grandes navegações. Mas em sala de aula mesmo eu digo isso, gente, não adianta você juntar seu dinheiro para você comprar seu carro, certo? E na hora que você está com o dinheiro pronto para comprar seu carro, você pedir a outra pessoa para ir tirar o carro para você, porque você não sabe dirigir. Por mais que o carro seja seu, o prazer de dirigir, né, vai ser daquele que vai retirar o carro para você. Isso não tem lógica, isso não é justo. Então não adiantava Dom Henrique plantar pinheiros, construir embarcações, comprar equipamentos, se os portugueses não soubessem a arte de navegar, né? Ele não ia entregar as embarcações novas, prontas para as viagens, para estrangeiros. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai montar a Escola de Navegação de Sagres. Então, na região de Sagres, né, as pessoas que iam para Sagres acabavam aprendendo sobre a arte da navegação, né, a arte das viagens, aprendiam a ler cartas náuticas, né, desenhavam novos mapas, né, aprendiam a arte da cartografia, né, a ler, a entender como funciona um astrolábio, as bússolas, e finalmente Portugal estava pronta para se aventurar nas grandes navegações, ok? A primeira conquista portuguesa nas grandes navegações foi uma ilha no norte da África chamada Ilha de Ceuta. Ela foi conquistada pelos portugueses em 1415, ok? Beleza, então em 1415 os portugueses conquistaram a ilha de Ceuta. A prova de vocês não vai perguntar datas e nomes, não vão perguntar. Você não precisa se preocupar com isso. O que você precisa se preocupar é com o acontecimento, o fato. Por que uma coisa aconteceu? Né? Quais as consequências desse fato histórico? Em momento nenhum a prova vai dizer assim, em que ano começaram as grandes navegações? Não vai, tá? Mas se eles fossem perguntar, em que ano começaram as grandes navegações? Então você já tem subsídio suficiente para saber que foi em 1415, quando os portugueses conquistaram no norte da África a ilha de Ceuta, dando início ao que nós chamamos de grandes navegações. Ok? Professor, eles começaram em 1415. Olha que interessante. Eles começaram em 1415. Qual foi o auge das grandes navegações? Qual foi o momento áureo, o top dos tops das viagens portuguesas? A Universidade Federal da Bahia, a UFBA, antes de existir o Enem, ela tinha seu próprio vestibular e essa exata pergunta caiu em um dos anos em uma prova de história. Né? Ela perguntou, as grandes navegações começaram com a conquista de Ceuta em 1415. O auge das grandes navegações aconteceu 85 anos depois com a descoberta do Brasil. Era uma alternativa da prova. E essa alternativa estava certa, certíssima. O Brasil sempre foi a principal conquista, a principal colônia, né, portuguesa do século XV do século XVI até o século XIX, até 1822, quando Dom Pedro anuncia a independência do Brasil. Você vê que quando a família real foge
de Portugal, eles estão fugindo, né, daquela ameaça napoleônica. O que é que eles fazem? Eles poderiam ter atracado na África, eles poderiam ter atracado em Angola, eles poderiam ter atracado na Ilha da Madeira, mas não, eles atravessam o Atlântico e vêm parar aqui em Salvador, passam cerca de um mês em Salvador e partem para o Rio de Janeiro, né? O que demonstra que havia um interesse político, havia um interesse econômico, havia um interesse militar sobre o Brasil, que sempre foi a mais rica e próspera colônia portuguesa. Então, sim, em 1415 começam as grandes navegações e o auge das grandes navegações acontece 85 anos depois, com a descoberta do Brasil. Descoberta do Brasil ocorrida em 1500. Ok? Vou parar por aqui, vamos beber uma água. Na próxima aula a gente vai trabalhar com um mapa. Eu vou colocar um mapa para vocês e a gente vai debater ali todas as rotas que vão ser feitas pelos portugueses. Beleza? Vocês fiquem comigo. Beijo no coração. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.